O Elon Musk foi punido aqui no Brasil pela justiça brasileira e por Alexandre de Moraes, e a sua rede social pode ser fechada por ter descumprido normas da legislação brasileira. Nesse momento que eu gravo o vídeo, a rede social ainda está ativa, mas você que veio do futuro vai colocar aqui se a rede caiu ou não. O que as pessoas não estão conseguindo explicar ou entender é o motivo da implicância, entre aspas, do Elon Musk com o Brasil. Porque ele, que já cumpriu as mesmas determinações em outros países, não quer cumprir aqui no Brasil. Será que é porque Alexandre de Moraes aceitou ser careca e ele, Musk, não? E não tem nada a ver com isso. A grande questão do Elon Musk, o grande objetivo dele, é usar o Brasil para influenciar na campanha americana, lá nos Estados Unidos, a campanha presidencial. Mas como ele vai fazer isso e por que ele está fazendo isso? Porque existe uma grande discussão nos Estados Unidos sobre regulamentação do Vale do Silício, das Big Techs. E não tem nada a ver com questão de liberdade de expressão, mas sim com impostos e leis contra a formação de oligopólios. Esse é o objetivo do Elon Musk. Mas na sua opinião, a decisão de Alexandre de Moraes foi uma decisão correta ou errada? O Musk já perdeu a rede social no Brasil? E o que você acha dos chiliques dos bolsonaristas? Se você gostou da decisão do Moraes, like no vídeo e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes, para você que não está sabendo, ele tomou uma decisão a respeito da rede social do Elon Musk. Por quê? Porque o Elon Musk retirou o escritório da rede social dele aqui no Brasil. E toda empresa para operar, e não somente empresa estrangeira, para operar no Brasil, precisa ter um representante aqui no país. O canal, por exemplo, é um CNPJ. Eu sou o representante. Então pronto, toda empresa precisa ter. Não é uma sede, as empresas estrangeiras. Pode ser um advogado, um escritório, mas há necessidade de ter um representante. O Elon Musk não indicou o representante, bateu no peito, quis mostrar que ele pode peitar as instituições, ele pode peitar países, desafiar todo mundo, e ele não indicou, dentro do horário estipulado, o representante legal. Por que é importante? Não é só para você ver, precisamos ali verificar aquela conta, pedir informações. Não! Você, por exemplo, que quer fazer um anúncio na rede social do Elon Musk, caso o anúncio que você colocou lá tenha algum tipo de problema, eu coloquei tal valor e na verdade vocês colocaram menos, qualquer assunto você precisa discutir com alguém. Você precisa entrar em contato, investigações policiais, porque lá na rede social do Elon Musk existem muitas fotos de pessoas com menos de 18 sendo expostas. Então a Polícia Federal precisa ter um representante para colaborar com as investigações. Até questões de usuário mesmo. E eles não têm, eles descumprem a determinação e por isso podem ser fechados. E ele quer provocar o Alexandre de Moraes, colocando fotinhas que o Moraes é o Darth Vader, é o Voldemort, uma bobagem só. Mas o que ninguém conseguiu explicar são os motivos e os objetivos de Elon Musk ao querer peitar a justiça brasileira. E essa é uma grande falha dos nossos comentaristas políticos, porque eles não conseguiram entender ainda, e eu espero que com esse vídeo eles consigam entender quais são os objetivos do Elon Musk e principalmente a grande discussão do momento. A grande discussão do momento que está nos Estados Unidos e por esse fato acaba se espraiando para o mundo todo é a regulamentação das empresas do Vale do Silício. Essa é a principal discussão da campanha americana. Nós estamos falando isso no canal já faz algumas semanas. Então quem acompanha o canal há mais tempo deve ter ligado os pontos. Mas o que isso tem a ver com o Brasil? O Musk quer usar o Brasil para influenciar na campanha presidencial dos Estados Unidos. Porque o Brasil ele tem características semelhantes com os Estados Unidos. Muito semelhantes. Principalmente com relação ao governo. Mas Lula tem uma postura diferente da de Joe Biden. Kamala Harris também é diferente de Lula. Lula é mais um social-democrata e aqui no Brasil, Joe Biden e Kamala Harris podem até ser vistos como alguém de direita. Mas para o público que o Elon Musk quer atingir, que é os votantes do Donald Trump, Biden, Kamala, Lula, são todos iguais. Todos são comunistas. Então ele quer falar, olha o que está acontecendo no Brasil, e isso vai acontecer aqui nos Estados Unidos também. Então ele usa o exemplo brasileiro para atiçar os apoiadores de Donald Trump. Por quê? Porque
há uma discussão no Vale do Silício a respeito das Big Techs. Vale do Silício é onde as grandes empresas de tecnologia possuem ali as suas sedes. Durante o governo Joe Biden, algumas regulamentações e discussões começaram a ser colocadas. E não são discussões sobre liberdade de expressão, censura, isso é babaquice de bolsonarista. São discussões mais sérias, como discussões trabalhistas, a respeito de jornada de trabalho, de terceirização, de tributação e com relação à formação de monopólios ou oligopólios. Porque uma empresa poderosa, grande, quando você vê uma empresa menorzinha surgindo, eu vou lá e compro e eu não deixo ter a concorrência. A rede social lá, o Face, o que aconteceu? Quando começou a surgir o Insta, o Face foi lá e comprou. O Face foi lá e comprou o principal aplicativo de disparo de mensagem. Então você tem a formação de grandes oligopólios. O Donald Trump, ele vai por essa linha em favor do Vale do Silício. A Kamala Harris precisa se colocar na discussão. Porque essa é a discussão que está pegando o governo Joe Biden. E por isso que o Vale do Silício, que majoritariamente ou historicamente sempre foi democrata, rachou e tem uma parte indo para o Partido Republicano, como no caso o Elon Musk. O vice do Donald Trump, ele defende certas posições que são posições do governo Joe Biden. Por isso que o Trump não pode entrar na discussão. E se você for ver a doação que um dos donos do LinkedIn fez a Kamala Harris, você vai entender tudo. Ele falou assim, olha, eu vou te doar, mas eu quero que você tire a representante, a secretária de comércio, que é uma acadêmica que estuda a oligopolização das Big Techs. O Trump, como ele tem o vice, que tem ideias parecidas com a do Partido Democrata sobre as Big Techs, ele não pode entrar na discussão. Então o que ele faz? Ele faz acenos. Ele criou uma criptomoeda. Ele fala que a criptomoeda vai ser o novo Vale do Aço, a Era do Aço. Alguns comentaristas falam assim, pô, mas ele está exagerando nesse entusiasmo com as Big Tech, com a criptomoeda. Não, ele está fazendo acenos ao Vale do Silício. A entrevista que ele concedeu para o Elon Musk também é um aceno ao Vale do Silício. Tudo isso para essa discussão. Eu estou com vocês. Eu não vou regulamentar. E o Elon Musk vem e peita e fala assim, nós podemos peitar o governo. Nós temos condições para isso. Olha o que eu estou fazendo no Brasil. Não vai haver regulamentação. Nós podemos descumprir as regras. Podemos descumprir as regras fiscais. Podemos descumprir as regras tributárias, as regras trabalhistas. Eu estou descumprindo a regra no Brasil e não está acontecendo nada comigo. Por isso que o Josias de Souza acredita, o Josias de Souza do UOL, que o Alexandre de Moraes pode ser desmoralizado nessa situação. Porque o Moraes é astuto, mas o Elon Musk também é astuto. É o homem mais rico do mundo. Moraes acredita que pode fazer hoje com a rede social do Elon Musk aquilo que ele fez com aquele aplicativo de disparo de mensagens lá em 2022. Que ele bloqueou por conta ali de ilegalidades. Situação muito parecida agora. Só que naquela época havia um contexto nacional diferente do que nós temos hoje. Só que na verdade o Moraes ele vai se desmoralizar se ele, e aí até, desculpa aí o trocadilho, se não houver a punição ao X. Mostrando que, olha, nós não somos uma república de bananas, nós somos um país sério. E aí alguns podem falar, mas e os bolsonaristas, né? Porque eles ficam falando, os Estados Unidos é melhor, o Brasil nada presta. Aí quando vem a atuação da lei que mostra que nós não somos uma republiqueta, eles ficam todos histéricos e contra a justiça nacional. Isso é uma hipocrisia, mais ou menos. Mais ou menos. Por quê? Porque bolsonarista tem uma cabeça infantil, eles são infantiloides. Por isso que eles gostam tanto de teorias da conspiração. Eles usam esse caso para inflamar os atos contra o Moraes em setembro. Sim, mas como os bolsonaristas eles são rebeldes tardios, rebeldes sem causa, eles querem mesmo ver alguém descumprindo as regras, tem que descumprir regra, não sei o que tem. São adolescentes tardios, mesmo eles tendo 40, 50, 60, até alguns casos 70 anos. Eles querem ser rebeldes, não conseguiram passar por essa fase da vida. E isso tem a ver muito também com o fato deles serem fracassados, serem ressentidos. E não existe ressentido maior do que o Elon Musk. O Elon Musk ele é o grande exemplo dos bolsonaristas. Por quê? Porque mesmo ele tendo feito o implante capilar, ele continua calvo. Tem entradas no cabelo. Ele tem problemas com o piu-piu dele não voa. Então eu tô brincando. Ele fez aquele monte de cirurgia plástica no rosto e continua feio. O rosto dele ficou mais deformado do que era antes. Fora que ele pode ser extremamente bilionário, ele tem problemas com mulheres e é rejeitado pelo pai. Tudo que ele faz é para ter a aceitação do pai. O pai falou, meu filho é um idiota.
Então ele tem um foguete, tem lá, peita todo mundo, ah lá, eu não respeito regra. Por quê? Porque quem deveria impor as regras a ele, que era o pai, porque é o pai que impõe o limite, e os filhos desafiam os limites impostos pelo pai. O Musk não teve isso, então ele acha que o Moraes é esse pai, ou a nação é o pai dele, ele tem que desafiar. Porque ele é um rebelde, ele é um fracassado, mas ele grita pela atenção do pai. E aí fica nesse negócio. O cara não consegue fazer o piu-piu voar, não tem aceitação do pai, é um rebelde, e é o modelo ideal para os bolsonaristas. Porque se você pegar esses extremistas de direita, não somente no Brasil, mas no mundo todo, é um Milei. Tem problema com mulher, é um sociopata. E aí vem toda a frustração dos bolsonaristas, que é muito refletida pela frustração do Elon Musk.